12h07, nós vamos falar agora sobre os próximos passos da PEC emergencial depois de passar na Câmara pelo segundo turno de votação. Para comentar esse assunto, eu recebo aqui a Taluana Alves, que é especialista em direito trabalhista e empresarial. Boa tarde, Taluana, seja muito bem-vinda à nossa programação. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. Muito bem. Taluana, eu gostaria de fazer um panorama, para a gente começar essa nossa conversa a respeito da PEC emergencial. Que instrumento é esse que altera a Constituição? Por que é tão cuidadosamente votada em 2 turnos na Câmara, em 2 turnos no Senado? Por que é um dispositivo que tem essa atenção tão especial dos parlamentares? Afinal de contas, ela altera a Constituição, não é? É verdade. Primeiro porque na primeira rodada do auxílio emergencial, os cofres públicos eles ficaram bem afetados e houveram muitas fraudes, Fernando. Houveram fraudes de pessoas que utilizaram de documentos indevidos, CPFs de outras pessoas, e também aquelas pessoas que realmente pediram o benefício sem fazer parte do rol indicativo. Então, inclusive hoje essas pessoas estão tendo que devolver esses valores, mas realmente agora a PEC ela foi aprovada novamente, uma segunda rodada agora para 2021, e essa semana que vem vai ser disponibilizado o texto. Exato, justamente sai esse texto depois da votação do segundo turno. Foram 3 dias de votações, os destaques, enfim, uma série de questões muito importantes. O que a gente pode destacar desse projeto, dessa proposta de emenda à Constituição, a proposta 186 de 2019, doutora, o que a gente pode falar a respeito disso? São 44 bilhões de reais por fora do teto de gastos. O que significa isso? Da onde viria esse dinheiro? Significa que o governo pode gastar indefinidamente com auxílio emergencial? Explica pra gente. Bem, na verdade, como eu disse, os cofres públicos estão realmente sufocados. E acontece que esses 44 bilhões eles vão ser disponibilizados mesmo, porém com critérios mais a fundo. Então serão cruzados 11 bases de dados das pessoas, que vão desde o CNIS, do INSS, imposto de renda. Então vai ter uma análise mais profunda e mais criteriosa em relação a isso, e também um cronograma mais específico. Então as pessoas terão que atualizar o seu cadastro a partir de amanhã. Então, de acordo com essa data de nascimento, tem um calendário, que, por exemplo, quem nasceu em janeiro começa a atualização amanhã, quem nasceu em fevereiro depois de 2 dias, e assim por diante. E a respeito disso, serão pedidos talvez para algumas pessoas novos documentos, e realmente fazendo esse cruzamento de dados para que não haja mais fraudes no sistema. Agora, em relação a algumas outras ações, teve gente que ficou um pouco brava com essa PEC, porque os servidores públicos vão ficar cerca de 15 anos sem reajuste com essa aprovação da PEC, Há um congelamento, proibição de promoções no funcionalismo público. Como é que fica essa categoria? Até houve movimento, manifestações da União dos Policiais do Brasil, o pessoal meio bravo com o presidente, que o presidente havia prometido que os policiais não iriam entrar nessa situação, acabaram entrando. Como é que fica o funcionalismo público diante dessa PEC? Bem, Fernando, é verdade, Em relação, claro que tem 2 pesos e 2 medidas para tudo. Realmente, os cofres públicos estão sufocados. Então, a medida, que o nosso ministro da Economia achou, realmente foi tirar de um lado e realmente colocar de outro. Nós não sabemos ainda ao certo como serão esses reajustes para os funcionários públicos, porém a gente já tem sinalizado que realmente não haverá reajustes tão logo. Porém, é aquilo que nós sempre dizemos, é um momento de que todos estão sofrendo, de todos os lados, seja empresários, empregados ou desempregados. Então, realmente é um momento que todos devem pensar num coletivo. Agora, falando justamente nessa questão do lado dos empresários, eu gostaria de perguntar para você, doutora Taluana, em relação
há uma possibilidade, né, saindo um pouco da PEC emergencial, de que volte a possibilidade de redução de jornadas e salários, né? Tem sido muito falado isso ultimamente. O que você pode contar para a gente? Tem ouvido isso, que realmente pode voltar uma nova rodada, assim como a PEC emergencial para poder voltar ao auxílio, também essa outra situação. Como é que funcionaria se houver essa volta dessa possibilidade da mudança, né, nas jornadas e nos salários novamente dos trabalhadores, a fim de evitar demissões, né, acordos que evitem demissões? Sim, o programa ele ainda está em análise e provavelmente ainda nesse mês de março o governo ele vai soltar uma nota dizendo como vai funcionar. O ministro da Economia ele já sinalizou que vai ter uma segunda rodada agora para 2021, até porque fase vermelha, fase roxa aqui em São Paulo e na maioria dos estados também, então as empresas elas estão pedindo e precisando muito desse auxílio para evitar demissões. E com isso, né, o ministro da Economia ele falou várias vezes que foi muito bom o auxílio de redução de jornada, suspensão de contrato, foi muito bom, evitou muitas demissões, e até porque depois que acaba o auxílio, né, a suspensão de jornada ou a redução de jornada, o funcionário ele acaba tendo uma estabilidade provisória, então isso ajuda muito a manter os empregos. Uma outra questão também que foi falada é de uma possível utilização do seguro-desemprego, que seria uma antecipação que o Paulo Guedes falou, né, para poder completar esse valor, né, da diminuição salarial. Isso também está sendo falado, né, já que a fala do ministro é justamente naquele ponto de evitar o desemprego. Então, para não ter que pagar essa parcela da pessoa no desemprego, a gente antecipa e paga para manter o emprego. Verdade. A intenção é justamente essa. O governo ajuda a empresa no pagamento de salários, né, seja na suspensão ou até na redução, e com isso ele evita o pagamento do seguro-desemprego. Na verdade, ele está evitando um gasto maior nos cofres públicos. Com a ajuda para as empresas pagando o salário, ele evita o seguro-desemprego lá na frente. E agora, como é que a gente pode fazer uma análise final, né? Já finalizando essa nossa conversa, doutora, em relação à PEC emergencial? Quais são os próximos passos agora, depois justamente dessa aprovação em 2 turnos na Câmara? O que quem nos ouve e depende desse benefício, a gente sabe que vai ser reduzido, né? Não vai ser com a mesma abrangência que teve no ano passado, mas quais são os próximos passos? Qual a expectativa? Parece que fica para abril. Exato. O pagamento estava previsto para março, porém com toda a burocracia ele acabou se estendendo e realmente ele vai ser no mês de abril. Nós não temos ainda uma data certa, né? O texto ainda vai ser disponibilizado, porém as pessoas elas já podem ir atualizando o seu cadastro no Caixa Tem, né? O aplicativo, isso tudo de forma virtual, não precisa ir na Caixa. Pelo aplicativo você vai lá no campo de atualizar o cadastro, atualizando o seu cadastro e só aguardar. Lembrando que tem um calendário, eu vou deixar ele disponível nas minhas redes sociais e sites também. O calendário ele vai de acordo com o mês de nascimento. E só uma atenção, Fernando, que as pessoas poderiam ter maior em relação a quem pode pedir o auxílio ou quem pode atualizar o seu cadastro para pedir esse benefício. Nós estamos vendo algumas medidas, né? Inclusive é bom alertar que é crime a pessoa que não precisa do benefício e ocultar informações, ela realmente comete um crime, então precisa ter atenção se você realmente precisa desse benefício e cumpre os requisitos. Isso é importante deixar claro, é crime, né? Você está usando algo que não lhe pertence, é algo muito grave isso mesmo. Pode deixar as redes sociais, doutora, para quem quiser constar esse calendário, quem quiser mais informações, fique à vontade. Por favor, Fernando, nas redes sociais, Instagram, Facebook, Taluana Alves, Taluana com TH, eu vou disponibilizar lá e vou tirar também as maiores dúvidas dos ouvintes, né? A gente sabe que realmente é um momento de muita dúvida, muita incerteza, mas eu estou aqui para ajudá-los.
Muito bem, gostaria de agradecer a Taluana Alves, especialista em direito trabalhista empresarial, que conversou aqui conosco a respeito dos próximos passos dessa PEC emergencial, tirando dúvidas que, porventura, os nossos ouvintes e espectadores possam ter. Obrigado, doutora. Volte sempre aqui na nossa programação. Obrigada, Fernando. Até logo. Até.